Atrasados como sempre. Guilherme Levi, Márcia Freitas, convidado Rafael Cibanto, para mais uma vez a nossa live do ECG Cardio. Para vocês que estão seguindo a gente, não deixem de seguir todos nós na rede social, se inscrever nos canais, tá? É sempre uma honra tê-los conosco. E para quem está começando agora, a gente está falando hoje na nossa live, né, principalmente falando de terapia intensiva, e a gente vai falar sobre ventilação mecânica, que é um dos principais temas que foi vivido na pandemia, que é uma das principais especialidades do nosso convidado Rafael Cibanto. Se apresenta aqui pra gente. Sim. Meu nome é Rafael Cibanto, sou intensivista. Gosto de começar falando assim porque sou um apaixonado pela terapia intensiva. Entrei na terapia intensiva aí meio que pela porta do lado, que eu fiz uma formação cardiológica, né? A Marcinha sabe disso, Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Eu costumo dizer que eu me apaixonei pela medicina lá na UF, depois aprendi o que era prática de clínica médica do Andaraí, aprendi o que é ser um especialista dentro de Laranjeiras e me tornei um intensivista depois disso daí tudo. Queria agradecer o convite, né, porque é o mínimo que eu poderia fazer aí. Marcinha já é uma amiga, o Guilherme, a gente está tendo um maior contato agora. Eu queria agradecer aí o convite para falar desse assunto que, como eu disse, eu gosto muito, terapia intensiva e ventilação mecânica, né? Gostaria de agradecer muito a participação, realmente aceitar o convite foi muito legal, porque eu escutava do seu nome antes até de você criar um Instagram, na época que eu até comentei com você, né, num hospital que você trabalhava antes. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá durante um tempo, na pandemia, e todo mundo falava de você, da forma que você abordava o round, como você explicava a ventilação mecânica, como que você passava a ideia multidisciplinar da terapia intensiva, que é uma coisa muito importante, né? E desde que eu já sabia, eu vi você no Instagram, eu falei assim, que se a primeira oportunidade que tiver, eu vou chamar. Marcinha vai contemplar também toda a nossa parte de perguntas, mas as melhores perguntas vão ser da Marcinha hoje. Gostaria de perguntar como é que você começaria esse podcast, essa live de hoje. Eu vou começar, não querendo polemizar, Rafa, mas acho que você é uma pessoa que tem muito para nos dizer sobre isso. A gente, antes de começar aqui a live, a gente estava falando um pouco sobre a medicina intensiva no Rio de Janeiro, né? Que a gente precisa alavancar mais a medicina intensiva no Rio de Janeiro. A gente tem muita coisa boa para mostrar, muito resultado bom, a gente forma muita gente, ensina muita gente, mas a gente não mostra muito o nosso trabalho, né? Então, para começar, eu queria perguntar para você, você acha que durante esses 2 anos de pandemia, nós intensivistas ali, que vivemos muito de beira de leito, muito de dia a dia, você acha que a gente aprendeu a fazer ECMO veno-venosa melhor do que a gente fazia? Você acha que os serviços estão adaptados? Eu não estou falando, obviamente, só da equipe médica, né? Tem toda uma equipe multi por trás para a coisa dar certo, né? Enfermeiro, fisioterapeuta, perfusionista, o cara do laboratório que coleta o PTT, né? O que eu vi de ECMO é que é um trabalho multidisciplinar extraordinário. Com certeza. Né? É um exemplo como as pessoas se mobilizam com um doente em ECMO dentro de uma instituição hospitalar. Então eu queria ouvir o que você acha disso, né? E depois eu te digo a minha impressão. Então, eu acho que a gente já começou quente, ECMO, né? Mas é porque a pandemia, ela serviu como uma grande lente de aumento para a gente em relação à nossa atividade prática dentro da terapia intensiva. Eu acho que, na verdade, a medicina como um todo. Eu acho que a gente teve uma série de vieses que aconteceram no decorrer da pandemia que ficaram claros para a gente o quanto a gente tem que repensar a nossa prática. A gente teve o viés de autoridade, quando o Gattinone teve uma fala, até a gente pode falar disso um pouco depois, a respeito dos fenótipos e tudo mais. A gente teve
um viés de confirmação quando a gente tinha muita vontade de que algumas medicações que a gente estava usando dessem conta daquela pandemia nova, e faltou até, inclusive, um pouco de humildade de uma doença que era totalmente nova e a gente estava tendo o primeiro contato, e, somado a isso, um medo muito grande da exposição do profissional de saúde, um medo tamanho que fez com que a gente perdesse a razão em relação aos nossos EPIs e mudasse a nossa prática como um todo. Então, quando a gente fala de pandemia, e a gente começou a nossa conversa falando da pandemia, que inseriu o ECMO também nessa discussão, a gente acaba tendo que ter esse olhar um pouco mais abrangente, porque o ECMO, é lógico que ele ia entrar nessa discussão onde a gente tinha paciente grave do ponto de vista ventilatório, só que a gente também teve dificuldades de recursos. Mas ainda assim, com essas dificuldades de recurso, a vontade de acertar e reverter situações de agravo de saúde muito significativos fizeram com que a gente ganhasse, no decorrer do tratamento desses pacientes, muita mão. E o ECMO também foi um desses, né? Todos os hospitais aí que a gente, uso o termo da última vez que a gente conversou, falei que a gente milita, que a gente vive dentro de um serviço privado, mas a gente também acaba tendo contato com os outros serviços. Grande parte desses serviços tem um caso de sucesso, mas dentro desse caso de sucesso tem muita derrota, né? Como é comum no paciente complexo COVID e com toda essa fala que a gente começou, das dificuldades que a gente tem. Então, o ECMO está em cima da mesa de novo. A gente viu que é uma realidade e que é algo que, apesar de ainda não ser uma evidência forte, eu acho que é algo que tem uma direção muito positiva em relação à abordagem do paciente com insuficiência respiratória grave. E o COVID foi essa lente de aumento de botar um grande número de pacientes com insuficiência respiratória grave na nossa mão, e o ECMO é uma realidade. Aí, quando você me pergunta a respeito da multidisciplinaridade, o COVID também ampliou essa ideia. A fisioterapia foi protagonista nesse cenário. A enfermagem, é só a gente parar para ver como é que a gente fazia com prona, isso já é uma fala comum, como é que a gente fazia com prona 3 anos atrás e como é que a gente faz prona hoje. Quantidade de pacientes que a gente passou a pronar sem ter aquelas complicações que têm que ser conhecidas e são temerárias, mas que não acontecem quando você tem um time afinado. O ECMO, eu acho que ele depende muito da realidade de cada serviço. Acho que existe sim uma necessidade de um olhar da alta gestão com o interesse de fazer com que isso se torne uma realidade, mas tem muita gente interessada que já consegue dar conta dessa complexidade, como você mesmo disse, que também envolve questões estruturais. Então a gente está no meio desse caminho. O ECMO VV veio para ficar, né? Eu acho que a gente tem um espaço muito grande para replicar essa informação e tornar ele uma realidade cada vez maior. A minha impressão é a mesma que a sua. Eu acho que isso aí deu uma curva de aprendizado para a gente. Concordo com você, a falta de insumo foi significativa, falta de membrana, falta de bomba, falta de perfusionista, sim, né? Mas sem dúvida, eu acho que, como você falou, nos hospitais aí, de grande porte, acho que não tem nenhum que não teve um paciente em ECMO durante a pandemia, em ECMO por Covid. Concordo com tudo que você falou, acho que veio para ficar, vamos aguardar as evidências. Acho que deve ter muita coisa saindo aí no próximo ano, talvez, em relação a isso, né? O registro, estava falando do registro da ELSO ontem, ainda não está demonstrando isso, mas mostrava aí uma mortalidade de 50%, né, nesse perfil de pacientes. Eles fizeram um painel só para Covid, mas eu acho que vai sair alguma coisa aí, embora observacional, né? Um tratamento que aqui no Brasil começa por baixo, por um custo de $10 mil, fazer um ensaio clínico com isso, acho que a indústria, que é quem banca os nossos grandes ensaios clínicos, não vai querer, né? Então, aí você falou de prona, eu estava com essa pergunta já na cabeça para te fazer. Qual foi o resultado que você viu durante a pandemia com prona e quais foram as principais complicações que você viu dessa manobra? Então, vou dar um passo para trás para a gente voltar a falar do ECMO, no sentido que o ECMO ele faz parte de uma estratégia. Quando a gente fala de ventilação mecânica,
talvez seja dentro da terapia intensiva um marco, porque é a primeira vez que não é uma mexida de botão resolve o problema. É uma estratégia. A gente tem uma série de conceitos de que quem faz ventilação mecânica com responsabilidade acaba seguindo, que são as traves de segurança, de pressão de platô, de drive pressure, de volume corrente com meta, de atualmente até a observação do diafragma, que aí, com certeza a gente vai ter oportunidade de falar. Mas o ECMO VV ele só faz sentido se a gente cumpriu uma primeira parte com maestria, digamos assim, porque senão é uma estratégia que não vai ter um resultado positivo. Então eu sempre me preocupo quando falo de ECMO de trazer essa provocação de que ele é mais um dos nossos acertos no meio de um caminho longo que a gente faz, né? Em relação à prona, a prona é incontestável em relação ao benefício que ela traz numa insuficiência respiratória hipoxêmica. Tem algumas coisas que a gente pode até falar sobre prona que não são muito comentadas e é uma impressão pessoal, e a gente nas nossas conversas tem que ter cuidado em relação às impressões pessoais. Mas existia no COVID pacientes heterogêneos, o que fez até aquela confusão que a gente citou inicialmente do Gattinone, que trazia a posição prona para uma situação protocolar, que é baseada no Prozeva, que é a evidência que nós temos, que é a relação PF. E então a gente, quando fala de relação PF menor que 150, não de maneira imediata, isso é importante que seja dito, você tem que ajeitar a casa, né? Tem que ver se o doente está bem sedado ou não, tem que ver se ele responde ou não a PIP, tem que ter certeza que você não está tendo uma sincronia, e tem que dar um mínimo de tempo, porque a gente viu isso, quem intubou algum paciente no COVID via que às vezes eles desaturavam no momento da intubação e levava um tempinho para eles voltarem para o trilho, né? A gente ficava até um pouco angustiado, até um pouco mais do que os pacientes não COVID, digamos assim. E a prona, então, entrava nesse momento em que a PF, depois desse movimento inicial, se mantinha abaixo de 150. Só que a gente tinha dois tipos de doente, e vocês vão entender quando eu falo isso, e eu estou dizendo de uma impressão pessoal. Daquele paciente que tinha um problema de ventilação, propriamente dito, e um paciente que tinha um componente perfusional, que foi quando veio uma discussão da hipóxia, gerando vasoconstrição, que estava alterado, o reflexo de vasoconstrição hipóxica. Todos os dois respondiam à prona, só que por motivos diferentes. Só que a prona que era ventilatória, que era o cara que tinha uma complacência um pouco mais baixa, que não era o habitual numa primeira fase do COVID, ele respondia em relação à melhora da oxigenação, e quando a gente, depois de 16 horas ou 20 horas, e atualmente até por um período mais estendido, quando a gente botava ele novamente na posição supina, ele costumava sustentar uma oxigenação um pouco melhor. O doente que tinha um componente perfusional, que a gente ainda não entende muito bem, mas que vários deles, dentro da SARA, não é só COVID, mas dentro da SARA tem esse componente, eles respondiam, porque melhorava a relação ventilação-perfusão, só que quando você supinava, novamente, o doente não sustentava aquela situação. Então, eu lá no universo de atuação que eu tenho ali na beira do leito, eu tinha para mim muito claro que havia essa diferença, e isso é pouco falado. Então, por isso que eu estou dizendo que isso é uma impressão pessoal da prona ventilatória, entre aspas, isso tudo eu estou usando com entre aspas, e a prona perfusional. Então, dito essa situação, a gente pode prolongar um pouquinho esse cenário da prona. Primeiro, a segurança que a equipe passou a ter no meio do jogo, né? Todo mundo fala que o COVID foi trocar o pneu da bicicleta andando com ela. E é da bicicleta porque a gente pedalava, a gente suava, né? Não era aquela coisa assim, eu estou dentro do avião, troquei alguma coisa do avião. Não, a gente estava ali dando o nosso sangue. Então, a gente viu os serviços de terapia intensiva de uma maneira geral crescerem muito nessa abordagem. E aí a gente tem perspectivas diferentes dessa abordagem. E a multidisciplinaridade dentro do CTI é isso, perspectiva. Eu gosto de quando eu falo de perspectiva dentro do CTI, eu sempre dou o exemplo que a gente fala que tem que mobilizar o paciente precoce, que tem que botar o paciente sentado. E eu já vi o enfermeiro contra-argumentar que tinha uma lesão de pele inicial que não dava para deixar o cara sentado. Então, na melhor das intenções, a gente queria mobilizar uma pessoa e teve que alguém que tem uma perspectiva diferente, que não estava vendo ali força muscular, mas estava vendo lesão de pele, e se colocou. Então, essa lente de aumento que foi a pandemia trouxe esse lugar também. Todo mundo que participou de prona viu como é que a enfermagem colocava
todos aqueles preparativos, e cada serviço acaba tendo os seus protocolos, mas é unânime a preocupação com lesões de pele. E aí a atuação deles foi muito grande. Eu falo muito, Márcia, você já me conhece, Guilherme, eu falo pra caramba, se quiser interromper, vai falando, porque eu engato num pensamento e vou. Então a gente, quando chegava no plantão, depois das intubações, e era quase uma regra do paciente que estava entubado, que ia precisar de prona, a gente já tinha acionado todo um grupo. E aí a gente partia para dentro do doente para pronar. A técnica do envelope Funcional, né? muito funcional, cara. Aquilo ali funciona muito bem. A gente consegue pronar, parece hoje, assim, até doente muito pesado, porque pandemia Covid é obeso, né? Obeso mórbido. E a gente conseguia, colocando 1 ou 2 personagens a mais, pronar um paciente com facilidade. Palavras sobre a prona para a gente não ver complicações que são comuns e frequentes. Além da proteção, que o grupo de enfermagem está mais do que capacitado, e tem muito informativo aí pela internet e por trabalhos, e o próprio Proserva tem informações a respeito disso. Tubo. Não dá para pronar alguém sem ver onde está o tubo, porque a gente acaba tendo algum grau de mobilização desse tubo. Então, assim, apesar das vezes, por uma situação desesperadora, a pessoa já querer pronar, você tem que ver se tem algum acidente, né, algum pneumotórax, alguma coisa que não é comum, mas pode acontecer e pode ser fatal se você não estiver atento. Então, sobre a prona, tem que ter um protocolo rígido. E esse protocolo rígido passa para o posicionamento do tubo. Proteção de pele. Descartar complicações. Pronar alguém e depois descobrir que o tubo estava seletivo é algo que deve ser bastante constrangedor. E indo mais diretamente ao que você me perguntou, para eu também não falar tanto assim, o que mais me preocupa numa pronação e que eu vi de mais complicação é proteção ocular. A proteção ocular, a gente, se demole, vai ter uma lesão, e essa lesão pode ser muito significativa. Acho que não sei se eu respondi o que você queria. Você viu a incidência muito alta, por exemplo, pré-Covid, o que a gente via, o paciente com instabilidade hemodinâmica ou um ataque à arritmia não pode pronar. Durante a pandemia, quando a gente pronou muito mais, você viu muito evento cardiovascular durante a manobra prona ou não? Talvez menos, porque eu, por exemplo, quando vou pronar alguém, eu tenho algumas preocupações. E a maior preocupação, e que é um ponto de interseção, é que a acidose é um grande vilão nessa situação. A gente está falando de uma insuficiência respiratória grave, e aí, às vezes, o doente, às vezes, ou 100%, não vou falar 100%, mas muitas vezes, muito acidótico. Eu tenho até como costume ter a mão muito próximo. Aí eu vou falar ter a mão, mas vai ter algum enfermeiro aí que me conhece que vai falar que eu já deixo montado. Eu boto um bicarbonato. Eu já deixo um bicarbonato ali. Lógico que o bicarbonato não vai resolver a situação, mas a prona ela não é imediata. Então eu tenho que estar atento que se eu já estou com um pH muito próximo do limite que a gente aceita da hipercapnia permissiva, eu posso ter alguma complicação. Então foi isso uma coisa que eu aprendi ali na beira do leito. Eu tenho que estar pronto para aquilo. Então eu acho que quando a gente está pronto para o que há de pior, e aí o que há de pior é a acidose piorar, além de um disposicionamento acidental, a gente consegue antever algumas complicações. Antever algumas complicações de respeito também a otimizar o status volêmico, ter um volume ali à mão. Os doentes do Covid, na nossa realidade, aí eu não posso falar da realidade de todo o Brasil, mas a gente acabava dentro da terapia intensiva, o cacuete da terapia intensiva, invadindo o doente. Então o doente que era entubado, ele já estava com acesso e com uma PAM. Então a gente já tinha, dentro dessa fala toda, uma perspectiva que antevia algumas complicações e eu citei 2 em que a gente agia rapidamente para impedir que isso viesse a ser um problema maior. E eu acho que isso minimizou. Um belo macete para a beira do leite. A experiência, né? Para a gente encerrar duas coisas que eu queria perguntar. Você estava falando em relação ao tubo, o tubo de aspiração subglótica ou tubo convencional, você viu alguma diferença nessa questão? Não. De disposicionamento? Não vejo. Nenhuma diferença. E como é que você, durante a pandemia, manejou o suporte nutricional desses pacientes que ficavam longos períodos
em prona? Porque isso tem algumas lendas em relação a isso, e eu acho que durante a pandemia a gente já aprendeu que são lendas. São lendas, exatamente isso. No começo o cara ficava em jejum e estava todo mundo atento à questão da PF, da acidose, que se tornou um lugar comum e a gente tinha esse problema para gerenciar, né? Lembrar que quando a gente está falando da nutrição, a gente está falando de um doente que estava sedado, às vezes até com curarizado, muitas vezes e talvez de uma forma que seja algo que a gente possa rever, apesar de que o doente COVID é um doente que tem um drive exacerbado, é um doente que tem lá algumas condições que a gente ainda não tem todas as explicações, mas que tem dificuldades reais de quem está na beira do leito, né? Então, sob sedação, a gente tentou um pouco de tudo. Até antecipando, não sei se a gente vai ter espaço para falar disso, mas eu acho que a curarização, talvez a gente venha falar isso um pouco mais na frente, mas ela age, na verdade, na consequência, ela não está agindo na causa do drive exacerbado. Então a gente acaba tendo ali uma ação que racionalmente não é a melhor. Lógico que a medicina nem sempre é racional, lógico que a gente pode entender que é o recurso que a gente tinha mais fácil para atuar. Mas a gente tinha relaxante muscular numa dose muito, muito alta, que se no trabalho que trouxe esse questionamento, né, que a gente tem 2 trabalhos de relaxante, que é o Rose e o Acurasis, se ele usava uma dose muito alta lá no passado, atualmente a gente vê que não deveria ser assim, porque não são 48 horas que a gente deixava o paciente curarizado. Então, tem que haver uma responsabilidade, mesmo quando na opção de uso de curário, pelo motivo nobre, que é evitar a sincronia numa fase de uma SARA grave. Mas, voltando um pouquinho, me perdi. Você tinha falado do tubo e da nutrição. Isso. E aí a gente começou a experimentar. E aí, a PF está ali, uma PF que já está acima de 100, né? Porque a PF também, quando está 50, quando a gente está com aquele lactato alto, aí são condições que ainda... Quando o paciente é hemodinamicamente estável e metabolicamente equilibrado, se você vê problema... Né? Não vejo. É uma lenda. É uma lenda. Acho que a gente se conformou que é lenda, a posição prona contraindicar a nutrição ou ficar num volume muito baixo. No final da pandemia, VET pleno. Isso é uma mudança. A progressão ser um pouco mais lenta, ok. Mas assim, não progredir só por causa da manobra prona não está ok. Né? Com certeza. Então acho que a gente falou bastante de Covid. Você quer fazer alguma pergunta? Foi uma das coisas que mudou com o tempo, né? Foi mudando e foi aceitando. Os grupos de nutrição, principalmente, foi chamando mais a atenção da necessidade, né? E por aí vai. Aproveitando a quesito prona, né? Em terapia intensiva ainda, ia perguntar em relação à sedação, mais especificamente em relação ao uso do BIS. Se você acha válido, pensando que esse paciente vai ficar curarizado durante mais de 48 horas. Sim. E foi válido usar na prática? Assim, pré-pandemia, pós-pandemia. Na pandemia era tanta gente que não tinha BIS o suficiente, né? A gente estava falando de uma situação que estava longe de ser o ideal, né? É importante que seja dito isso, porque a terapia intensiva teve uma atuação muito forte durante a pandemia, né? A gente que estava lá na beira do leito, agora que a gente está tendo um tempo de respiro, acho que a gente tem que ter essas ações reflexivas, mas foi um momento difícil. Então o BIS no meio da pandemia, eu acho que era uma briga que não cabia. A gente tinha muitos outros acertos, como por exemplo da dieta, que a gente acabou acertando no meio do caminho, que eram mais importantes do que o BIS. Mas claro que todo recurso é bem-vindo quando a gente está falando de monitorização de um paciente complexo. Mas mais do que simplesmente o BIS, é a estratégia multimodal, é a cultura do serviço. Ninguém tem dúvida que a gente usou midazolam, né, usou benzodiazepínico numa quantidade que a gente não esperava, ou que a gente não gostaria por tudo que a gente tinha construído. Eu volto a dizer da lente que foi a pandemia dentro da terapia intensiva. A gente mudou o que a gente fazia, né? A gente passou a entubar as pessoas sem ventilar, né? Não confiou no EPI. Não estou dizendo que isso foi errado, isso é uma análise retrospectiva. A gente não usava ventilação não invasiva, tinha briga no início. Eu estou desde do início da pandemia atuando dentro da terapia intensiva. Então a gente viu serviços por um motivo justo, que era a preocupação da exposição profissional, e o engraçado é que quem pegava primeiro o Covid não era o cara que estava lá dentro do covidário, né, que estava com a máscara e tudo paramentado.
era o cara que estava do lado de fora, que acabava que a gente tinha, de alguma forma, uma contaminação. Então, o BIS, ele é bem-vindo, sim. Na pandemia não cabia e não é um movimento único. Assim como na ventilação mecânica, o BIS tem que entrar numa estratégia. E a gente tem muito para falar de estratégia sobre sedação vindo da experiência COVID. Como, por exemplo, só de citar, a gente falou do relaxante muscular, mas a gente pode falar da ketamina, que é uma coisa que a terapia intensiva não usava tanto, né, e acabou incorporando. Eu acho até que deveria incorporar mais do que incorpora. Né? Eu acho que tem espaço. Eu acho também incorporou a metadona também, né? Que já tinha tanta coisa descrevendo como uma estratégia para desmame do fentanil, né? Que é nossa grande arma. Na maioria, 99,9% dos serviços, acho que a gente pegou muita mão com isso. E isso vai ter reflexos positivos. Mas, como o Instagram só dá 50 minutos pra gente, eu queria te aproveitar para outras coisas. Então, vamos sair da Covid e vamos para o Surviving Sepsis Campaign. Lógico. No Surviving Sepsis Campaign, ele faz lá uma apologia contra a manobra de recrutamento compulsória. Eu queria saber o que você acha sobre isso. E também queria saber, você, Rafael Sibanto, assim, uma autoridade que eu conheço no assunto, como você recruta o paciente, na maioria das vezes. Tá, vou te frustrar agora, hein? Porque o que eu vou te falar? Assim, em relação ao recrutamento, não é o que eu acho, é evidência, né? A gente tem duas coisas que eu não discuto, né, em ventilação mecânica. Uma delas é o PIP, que é um assunto que a gente já viu de várias maneiras, Loves, Avioli, Express, tem muito trabalho sobre o assunto e não tem uma resposta. Porque não é uma resposta tão simplória assim, porque a gente pega uma gama de pacientes muito díspares. A gente deu aí um exemplo aí sobre se a prona era ventilatória ou não, fiz uma provocação ali de beira-leito, mas eu acho que é isso. A gente não tem uma resposta simples para uma situação que é multifacetada. Mas, então não é uma resposta minha. Depois do ART, tem que haver um critério dobrado, redobrado, quando você indica um recrutamento. Até porque a boa medicina se baseia em evidência, isso a gente já sabe. Só que às vezes a gente se esquece disso e quer fazer valer a nossa vontade, a fisiopatologia que a gente conhece. Mas mesmo quando a gente usa a fisiopatologia, faltam argumentos, porque algumas pessoas querem recrutar uma complacência próxima do normal. Então, claro que eu vou gerar um problema em relação à hiperdistensão, e aí quando a gente está falando de SARA, a gente tem aquela coisa de acometimento difuso e pensa-se um acometimento homogêneo do pulmão, mas está longe disso. A gente tem constantes de tempo muito diferentes entre os alvéolos, e é claro que quando eu coloco muita pressão, eu acabo tendo barotrauma. Não chega a ser barotrauma, mas hiperdistensão. Vile, a gente acaba tendo injúria pulmonar associada a essa energia que a gente bota no sistema. E aí o recrutamento lá do ART, que teve um resultado negativo, fez com que a gente olhasse para isso que a gente acredita num racional fisiopatológico e colocasse ele novamente sob júdice. A gente tem que perguntar por que eu estou recrutando, número 1, se eu tenho a prona não deixa de ser uma maneira de recrutar o paciente. Então, por que eu vou colocar pressão excessiva no sistema se eu já tenho a prona? Né? Então, já tem um recurso que tem uma evidência favorável contra um recurso que tem uma evidência questionável para negativa. Então, esse primeiro ponto. Segundo ponto, eu fiz o básico, eu conheço a mecânica do paciente, como eu estou te falando, se eu tenho uma mecânica próxima do normal, vale a pena querer recrutar e achar que eu vou resolver o problema do paciente, onde o problema da ventilação não é o mais grave? Então, também é uma outra coisa. Um outro apontamento nessa direção. Qual é o valor que eu vou atingir? Né? Então, também é uma resposta que ninguém tem. Como eu vou fazer, também não tem essa resposta. Então, assim, depois do ART, se fizer recrutamento, faz com mais respeito. E aí, você perguntou como é que eu faço como todo mundo, eu faço em PCV com delta de 15. Eu tenho cuidado da acidose, aquela coisa de macaco velho, eu tenho medo da acidose. O VD é uma preocupação, então, assim, não é incomum, se eu tenho uma preocupação com VD, garantir que o suporte volêmico está otimizado naquele momento.
para chegar naqueles valores de 60 que a gente fazia no passado, com aquele racional de abrir o pulmão, e aí vem a fala que eu e volta no VCV, porque a mecânica ventilatória parece, dentro da verdade que a gente enxerga hoje, que é muito melhor do que a oxigenação para a gente tomar as nossas decisões. Então sobe no PCV, desce no VCV, olhando a complacência, lembrando aquilo que algumas pessoas esquecem, que depois você tem que voltar para a maior pressão, para poder aí sim botar no local onde você encontrou a tua melhor PIP. Sendo que no Covid era frustrante, que tu ia lá, subia, e aí depois para deixar aqui embaixo. Então não fazia sentido, sem falar que fazia um mini recrutamento, que também faz um sentido ainda mais questionável. Mas dentro dessa fala vem algo muito importante, que é ver se o doente é recrutável ou não. Um índice de recrutabilidade que parece muito complexo, mas quem fez uma ou duas vezes pega a manha de ver como é que é o pulmão quando ele está com a pressão mais alta e a pressão mais baixa e tirar alguns dados, ele tem que ser feito se você optar por recrutar. Mas por que eu disse que eu ia te frustrar e talvez eu entre num lugar onde a evidência ainda está em construção? Se eu passar uma dificuldade dessa, que não respondeu a prona, aí está sendo gravado, né? Eu vou para o APR-VTCAV. Evidência ainda não existe. Eu estou falando de uma experiência, de uma visão que tem que ser responsável quando se fala dela, mas porque ele tem algo interessante. Qual é o algo interessante? Ventilação mecânica são 4 personagens: pressão, volume, fluxo e tempo. A gente olha muito para a pressão quando está falando de ganhar alvéolo. E aí pensa comigo também, isso é um pensamento meu. Eu tenho um pulmão que num cara normal está em torno de 500 de volume corrente. E aí, por um agravo de saúde, o cara está lá com baby lung, com pulmão funcional, de 150. Claro que ele tem pulmão para ganhar. A gente está ali todo dia para ver ele voltar, se não aos 500 é um valor mais próximo. Pensamento simplista nesse sentido. Então, essa pergunta se o pulmão é recrutável ou não, ele tem que ser recrutável. Para eu resolver o problema do doente, ele vai ter que se recuperar. Só que quando eu boto a pressão, a energia exagerada acaba me atrapalhando, porque como as constantes de tempo são diferentes, eu hiperdistendo o pulmão e eu acabo levando a mais lesão. Esse é o nosso problema. Então, criou-se, e de maneira, na minha opinião, bastante assertiva, esse novo, que não é tão novo, mas essa nova aplicabilidade do protocolo TCAV, que eu meio que adapto a PIP à condição daquele pulmão. E aí eu abro o pulmão, não mais na pressão, mas o meu personagem principal passa a ser o tempo. Então o tempo é um personagem principal. E a gente não bota no TCAV, no APR-VTCAV, e acha que vai mudar a PF em 1 hora. Mas se você conseguir fazer direitinho, respeitando o protocolo, com várias observações, que também não é uma coisa simplória, você consegue numa curva de 24, 48 horas ver aquele pulmão abrir. E isso já deixa de ser simplesmente uma experiência beira-leito, porque tem trabalhos mostrando isso. Tem todo um racional relacionado àquelas áreas de propagação de lesão, né, o stress racer e tudo mais, que o APR-VTCAV consegue, por respeitar essas constantes de tempos diferentes, mantendo um tempo high maior e um tempo de liberação muito curtinho. E aí, o que me deixou mais atraído a esse modo é que ele não jogou fora o que a gente já sabe. Eu continuo fazendo ventilação mecânica protetora, eu continuo com platô menor, eu continuo com pressão de distensão controlada, porque eu olho meu PIP adaptativo, e o volume aí vai caber de acordo com o pulmão. Ele foge da fórmula e passa a ser o dia a dia do pulmão do paciente. Então, assim, recruto hoje muito menos, porque acredito nessa nova modalidade aí, com todas as ressalvas que eu sei que vão surgir. Ele está defendendo, não estou defendendo, não tem nenhum conflito de interesse. Né? Eu ia te perguntar isso agora. Quantos respiradores nós temos assim, na nossa prática clínica com esses modos ventilatórios disponíveis e qual o custo em média desses respiradores? No local que eu trabalho, todos eles fazem. O APRV não é um modo novo. O conceito TCAV que é. E aí o professor Abache trouxe essa novidade de ser adaptativo ao que você tem, mas não é um modo mirabolante. A forma que a gente faz é que é diferente. Então, não é um grande empecilho em relação à tecnologia. Não estou falando de NAVA, que exige um catéter especial, não estou falando de PAV Plus, que é de uma determinada empresa. Eu estou falando de uma modalidade que difere, às vezes, um pouquinho o nome,
de B-level e tudo mais, mas que a gente tem na maioria dos respiradores. Lógico que você vai ter alguns ajustes que serão diferentes, vai ter que ter o conhecimento da tua máquina, mas isso não há uma mudança da tua estrutura física dentro de um CTI. Não estou falando de uma realidade em geral, né? Eu não conheço a realidade de alguns outros CTIs, mas não é algo que vai agregar muito custo, não. Acho que é só expertise, acho que é só apostar no profissional que entende do assunto, entendeu? Entendi. Só para a gente não perder, posso perguntar para você explicar para o pessoal que está ouvindo a gente o que seria o TCAV? Claro, lógico que pode. Bem resumido. A gente depois até pode falar sobre o assunto. O APRV TCAV é uma maneira de usar o modo APRV, que é um modo que permite liberação de via aérea. Então, o doente pode realizar a respiração em qualquer momento. E aí a gente achava que isso era mandatório no modo. Se eu estou botando alguém em APRV, eu tenho que deixar ele respirar. Com o TCAV, não é isso. O TCAV, ele respeita uma mudança de fase do doente, daquela fase mais grave, onde ele está com a complacência muito reduzida e que qualquer trabalho respiratório que ele venha a fazer será prejudicial. Então, a gente bota a APRV atualmente com esse conceito TCAV, com a primeira grande mudança, que é com o doente mais sedado e curarizado, inclusive. Só que eu trabalho com 2 níveis pressóricos. E eu inverto essa lógica da ventilação mecânica. Eu boto uma pressão mais alta por um período de tempo muito longo e eu permito que ela libere. Então, a gente geralmente ventila o paciente abrindo o pulmão e fechando o pulmão, abrindo o pulmão e fechando o pulmão. No APRV-TCAV, eu abro e eu deixo ele ser liberado por um período de tempo tão pequeno que eu mantenho ele aberto. Ele vem aqui e volta. Então, na PIP adaptativa e volta. Então, isso mantém uma maneira que aí a gente não chama nem mais de recrutar, de convocar o véolo, porque eu fico mantendo uma força. E eu acho que a gente até tem que aprender a trabalhar melhor com essa força, porque eu mudo muito a pressão média do sistema. Então, é lógico que é um tema que talvez seja um pouco mais avançado para a nossa conversa de hoje, mas é algo que precisa ser estudado, precisa ser pesquisado. Claro que já saiu uma evidência que foi contrária, mas quem não viu a prona ser dita como uma manobra negativa? Quando a prona surgiu, até o Prozeva, a gente via trabalhos que falavam bem e falavam mal. Não estou dizendo que o APRV-TCAV vai ser uma coisa que vai mudar o mundo, mas tem que ser olhada, porque na minha experiência clínica, que é uma coisa muito pequena, não estou falando de um lugar onde deva mudar a prática de ninguém, é algo que foi positivo. E eu me sinto, enquanto um profissional de beira-leito, que atua em ventilação mecânica e que tem muito interesse de falar disso. Então, assim, e volto a dizer, sem interesse nenhum, não tem nenhum conflito de interesse sobre isso. Legal. Pode seguir no seu. Estamos no tempo? Tô aqui, tá marcando. Falei muito, vamos embora. Não, uma outra dúvida, Rafa, a regrinha do ARDSNet, PIP versus FO2. Quase todo artigo que você lê está lá, a regrinha do ARDS. Você usa isso na beira do leito ou você não está nem aí para essa... Sim, depende da dificuldade que eu estou passando. Eu te falei, né? A gente fala da multidisciplinaridade e a gente tem que aprender que a gente tem que... não adianta, às vezes, nem estar certo. Tem que convencer quem está do teu lado. Porque, às vezes, a gente pensa uma determinada estratégia mirabolante e você vai embora e alguém que não conhece aquele modo ou aquela tua linha de pensamento vai mudar. E isso daí, para o doente, acaba sendo ruim, essas mudanças. Você tem que ter uma estratégia no sentido amplo da palavra, de uma direção e de um planejamento. Então, o PIP, eu digo que eu não brigo por PIP, porque eu já briguei muito, né? Eu ia lá, mexia no PIP, o cara chegava e mexia no PIP para baixo e no PIP para o alto. A tabela do ARDSNet, ou o cálculo da mecânica depois de um mini recrutamento, que eu já bati pra caramba nesse mini recrutamento, nessa mini homogeneização, vai depender da dificuldade que eu estou passando. E quem viveu o Covid, que sabe que não era só ventilação, via o mesmo doente sair de uma PF de 160 para uma PF de 108, daqui a pouco para uma PF de 132, mesmo que você não fizesse nada. Tem alguma coisa no paciente que não é de todo explicado. É muito ambicioso na nossa parte achar que a gente já conhece toda a fisiopatologia de uma doença que tem 2 anos. É lógico que a ciência avançou muito, é lógico que a gente tem muita informação, mas a gente tem que ter um lugar de humildade. Então, assim, usei em poucos doentes a tabela, porque eu passei a usar o racional da mecânica. Não posso dizer que é melhor, mas eu uso o racional de PIP baseado na mecânica e tinha muita preocupação em relação à hiperdistensão. E a gente tem vários sinais de hiperdistensão quando a gente está utilizando o PIP. Dentre eles, o stress index,
dentre eles o VD que pode reclamar, né? Então a gente tem que estar atento a todos esses sinais de que talvez a minha atuação seja mais deletéria do que positiva, né? Então, extremos de PIP, eu utilizo cada vez menos, porque, como eu falei, vou dar um passo atrás, eu acho que existe um espaço para a gente experimentar um pouquinho o APR-VT-CAV, porque o PIP adaptativo do APR-VT-CAV, é muita letra, né? Todo mundo fica assustado, mas ele é baseado na constante de tempo. E não tem nada mais fisiológico que isso. Quem não sabe o que é constante de tempo tem que dar uma olhadinha, que vai pegar as duas forças que tem no sistema respiratório, que é a força resistiva e a força elástica. A constante de tempo é um produto entre as duas. Então, essa metodologia que foi criada, ela respeita isso. Então, o PIP adaptativo não sou eu que escolho. O PIP adaptativo é do sistema. E aí a gente intervém num sistema que é complexo, mas respeitando o principal, que é o que o paciente pode dar. Não é nem o que ele quer, porque quando o paciente quer, às vezes ele se fere no meio de uma ventilação mecânica. Mas quando ele pode dar, é outra coisa. Então, eu acho que essas discussões são muito importantes, mas já está na hora da gente entender que não é o botão da PIP que vai mudar desfecho. Vai ser cultural, vai ter trabalhos, vai ter serviços que vão optar por trabalhar com PIPs um pouco mais alta e vai ter serviços que trabalharão com PIPs menores. Lógico que isso vai depender da tua estrutura. Tu tem uma bioimpedância, tu tem a disponibilidade de fazer tomografia por mais vezes, né? Você tem um racional. O que eu chamo de racional? O paciente obeso, aquela base toda fechada, você está vendo que ali existe uma questão gravitacional. A gente sabe que parte da energia que a gente vai botar no grande obeso é para ganhar caixa torácica e pressão intraabdominal. Então, talvez nesse doente, vale a pena a gente tentar trabalhar com um PIP um pouco mais alto. Ok, isso faz sentido. Mas ficar brigando por PIP numa complacência próxima do normal, num paciente que tem vidro fosco e que não tem grandes áreas de condensação, nem atelectasia, talvez não faça tanto sentido. Mas, volto a dizer, são impressões beira-leito que não pode ser uma verdade absoluta. Por isso que eu digo que tem uma questão cultural do serviço que você está inserido, né? Lá no comecinho da nossa conversa, você falou muito bem, até a gente chegar em ECMO, a gente passa por todo um protocolo. Quando a gente vai estudar diretrizes em relação aos protocolos para SARA, a gente tem lá aquela coisa meio fixada, PF menor que 200 você faz isso, menor que 150 você faz isso, menor que 100 você faz isso, né? E eu, assim, eu sou uma brigona e muito, quem trabalha comigo que está me assistindo aí, sabe que eu sou briguenta. Quando eu chego na UTI e começam com a história APF, isso me traz uma certa irritação, digamos assim, né? Porque uma vez que você usou aquele protocolo para ter passos, que eu acho perfeito, tudo baseado na evidência da literatura, mas uma vez que você não chegou na ECMO, mas você pronou, você bloqueou, você usou o melhor método ventilatório ali da sua experiência, da sua equipe, você titulou a PIP da forma que o seu serviço faz melhor, mas você vai continuar olhando para a PF ou você se satisfaz com a saturação? Com a saturação. Não tem nem discussão. E às vezes as pessoas. Acho que é coisa de intensivista e às vezes um pouquinho mais velhinho. E às vezes as pessoas ficavam assim: tu vai aonde com isso? Eu vou colher uma gás. Eu falei: que guarda essa gás. Pô, deixa ela aí. E aí talvez a gente nem tivesse tanta PAM assim, que foi colocado, que era recurso, era uma coisa importante. A saturação. Não sou eu que falo, já tem trabalho validando, né? A saturação sobre a FO2. Para a garotada mais jovem que está aí vendo a gente, que eu cheguei até lá usando a PF, tratei o doente, quero saber da PF, né? Eu sempre brinco com os residentes, olha, o coração e o cérebro ficam muito satisfeitos com uma saturação de até mais 92, né? Então, isso é uma coisa que eu falo, acho que muita frequência. E aí você pode até usar como argumento que o efeito Bohr, Haldane, tudo mais, quando o paciente está lá com acidose, a saturação da gaso não vai ser a saturação real, vai ter a questão da dissociação. E a gente, quando faz um exame, é complementar, né? Você fala isso e muito bem. Se eu sei que o doente não tem retenção de CO2, que não era o perfil da insuficiência respiratória que a gente estava enfrentando,
Se eu tenho uma curva de oximetria adequada, né? A gente está vendo a curva bem desenhada, não tem dúvida sobre aquilo, por que você tem que ter uma gasometria para traçar uma conduta, né? Então, isso daí não sou eu, não é você, isso daí é uma lógica, assim, e a lógica que preserva o paciente, porque uma coleta de exame é, no mínimo, doloroso. Então, a gente tem que botar isso na balança da nossa atividade o tempo todo, né? Mas eu acho que isso é uma coisa importante para quem está vendo a gente aí, está tratando o paciente, ele está tratado, você seguir todas as etapas do protocolo, esquece a PF, né? Acho que isso é muito importante. Eu tenho só mais uma pergunta para fazer para o Rafa. Isso só... eu tinha mais, mas como o tempo é pequeno... Isso é o menos é mais, né? Isso é uma coisa que eu fiz parte do filme, da parte de dentro dele, né? Fiquei assistindo os rotinas trabalharem, assistindo vocês trabalharem de certa forma. E em vários momentos você vai fazer uma gasometria para se atrapalhar, né? Tá tudo dando certo, tá tudo indo bem. E não vai mudar a conduta, né? Por exemplo, o paciente não entubado, né? O recém-formado principalmente, chegou o paciente Covid, está saturando, está confortável, saturando 92, por exemplo. Aquele paciente que no final da pandemia a gente já não entubava, né? E as pessoas ficavam com a vontade de colher aquela gasometria. Aí você pergunta, por que você vai fazer com essa gasometria? Você vai entubar o paciente com a gasometria? E por aí vai, né? Exatamente isso. Menos é mais em geral, né? Principalmente para quem tem menos experiência também acaba sendo mais importante ainda, né? Fazer menos sabedoria, pode ser heterogenia. Eu queria fazer mais uma pergunta. Não, acho que dá tempo de duas. Dá tempo de duas? Então eu vou... corta, se eu falar muito, me corta. Essa próxima eu queria que você respondesse rapidinho para te dar mais tempo para responder a outra. Então vamos. Melhor método para desmamar o paciente? Quando a gente fala de melhor, se eu não tenho uma evidência, é cultura. Quando eu uso o termo cultura, é como o teu serviço faz. Criar uma série de lógicas, e aí eu vou ter que falar nisso, né? Lógicas que não existiam, né? Imagina uma pessoa entubar alguém e botar uma tampinha no tubo do cara que está com relaxante muscular. Isso foi vinculado como se fosse a melhor prática para proteger alguém. Então, quando a gente vai para uma lógica muito simplista, principalmente por uma pessoa que não tem a prática do que ela está fazendo e às vezes baseado numa emoção, muda tudo. Então a gente escuta falar aí de aquela discussão que já está mais do que ultrapassada, PSV baixinho ou peça T, ou PSV mais baixo ainda. Então, assim, depende da cultura do teu grupo. Eu acho o PSV mínimo, né, 7, 5, com a PIP baixa também, ela dá uma boa noção de que momento está o teu paciente naquele processo do desmame. Tem, e a gente não vai ter tempo de falar, modos mais novos. Saiu agora um trabalho falando do PAV Plus, que é um modo de alça fechada, que traz uma série de informações e que nem todo mundo tem, mas já existe uma disponibilidade no mercado, e isso é até meio constrangedor. Você às vezes tem um aparelho e as pessoas não sabem usar, que parece trazer algum benefício nesse sentido. Fora isso, discute o teu protocolo de desmame, porque as pessoas vão seguir o que elas... Porque não adianta você criar um protocolo cheio de senões e a pessoa não seguir aquilo. Você tem uma experiência muito boa, né, em relação ao desmame da cirurgia cardíaca. Correu tudo bem, é puxar o tubo, não tem que ficar fazendo... Basicamente isso. É basicamente isso. Detalhes que não podem deixar de serem falados quando a gente fala de desmame. Balanço hídrico, né? A gente não pode deixar de falar de balanço hídrico, que é uma coisa que vai impactar no teu desfecho. Volto a dizer que não sou eu que estou falando, são as evidências que nós temos. E no paciente COVID, particularmente, que a gente está indo e voltando no tema COVID, a gente está abrangendo a ventilação mecânica como um todo, ventilação mecânica prolongada, força muscular comprometida, a gente tem que ter respeito pela força muscular. Então, se você tem alguma dúvida, você tem que fazer algum tipo de avaliação nesse sentido. Não são para todos, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que a força muscular também é algo importante. Secreção, se alguém sabe como é que está, vou puxar o tubo e não perguntou como é que está a frequência das aspirações daquele paciente. Então, assim, a gente tem um sem número de questionamentos que a gente pode fazer, né, um sem número de índices, mas que, na verdade, a tua galera, vou colocar assim, a tua galera tem que acordar como é que vai fazer e medir, né? Você que também coordena serviço, você sabe que não é simplesmente fazer. Acordar como você vai fazer, baseado na literatura, você não vai inventar uma coisa muito mirabolante, dali, ver se todo mundo está seguindo aquilo e medir, está dando certo ou não está dando certo.
lembrando que assim, meu índice de falência de extubação é 0, está fazendo alguma coisa errada, está puxando menos tubo do que devia, porque é a incerteza do que a gente faz. Ventilação mecânica, ela não tem todas as respostas, é muito desafio e teste ali na beira do leito, sim. Entendeu? Eu vou confessar para você que quando eu tenho lá os meus pacientes pós-operatório de cardíaca, aquele cara que sobreviveu ao choque ou sobreviveu a um tamponamento ou uma complicação qualquer do pós-operatório imediato, fica um pouquinho mais de tempo na ventilação mecânica do que seria esperado, não necessariamente desenvolveu ali nenhum grau de injúria pulmonar, mas eu fico um pouco na dúvida na força muscular desse doente. Eu vou confessar para você que eu fico muito feliz quando eu boto ele em peça T e sai tudo bem. Eu fico mais confortável Entendo. do que colocar aquele paciente no PSV mínimo e estubar. São personagens diferentes. Eu tenho a sensação de que são métodos diferentes, embora que esteja escrito na literatura que tanto faz, né? Mas ali, para mim, beira do leito, eu acho que eu estou avaliando melhor a força muscular do paciente. No Covid eles botavam PIP 0, né? Tem gente que defende isso aí, de baixar o PSV para 0 e tudo mais. Uma opinião assim que ainda carece de que de fato traga uma mudança. Ventilação mecânica, assim, tirando minha opinião, tá, Rafa? Eu não sou a especialista igual você, mas acho que tirando a ventilação mecânica protetora, eu acho que tem opiniões para todos os lados, né? Para pipi alto, para pipi baixo, estuba desmama desse jeito, desmama daquele, usa esse método, usa aquele. Tem evidência para tudo quanto acho que pode ter uma galera mais jovem aí, o que não pode deixar de fazer é ser protetor, né? Sim. Qualquer UTI. UTI de pós-operatório, UTI cardiológica, UTI geral, né? Isso é uma coisa que eu tenho uma preocupação enorme, que os residentes e os fisioterapeutas, como você falou, são grandes personagens ali na beira do leito, lá no doente da ventilação mecânica. Então tá lá o doente em ECMO. Essa semana eu tinha 3 doentes em ECMO. Gente, a estratégia ventilatória tá protetora, você quer ver também, ficar irritada, é que você diz, ninguém lembrou de checar. Ninguém lembrou de checar. Então, como eles já sabem que eu vou perguntar no round, eles agora lembram de checar. Mas, assim, se você chegar numa UTI amanhã e começar a coordenar aquela UTI, vocês, num round, perguntar, mas a estratégia está protetora? Essa é a minha experiência. Né? Você sabe que eu tenho o viés de ser em UTIs muito ultra especializadas. Sim. Então, pode ser que numa UTI geral a cultura seja um pouco diferente. Mas eu não vejo ainda... Isso está escrito, né? Está lá bem dito na literatura, apesar de aí reduzir em 8% o risco de óbito em você fazer uma estratégia protetora, a não complacência com a estratégia protetora ainda é muito alta. Sim. Né? Assim como o não reconhecimento da SARA também é muito alto, principalmente em países com menos recurso econômico. Né? Isso também é uma coisa que ficou bem clara. E aí, dá tempo de uma última pergunta? Sim, foi uma pergunta rápida. Não, é uma última perguntinha. Rafa, pacientes com sepse ou pneumonia, insuficiência respiratória hipoxêmica, catéter nasal de alto fluxo, sim ou não? E para quem? Cara, rapidinho, você fala rapidinho, né? Assim, não dá para ser tão rápido, porque, na verdade, a gente, quando fala de insuficiência respiratória hipoxêmica, né? E aí o Guilherme até botou um conteúdo mostrando que existe insuficiência respiratória... Os tipos, né? Os tipos de... a gente não tinha, pelo menos, uma assertividade, principalmente que a gente usava mais VNI do que o catéter nasal de alto fluxo. O catéter nasal de alto fluxo é um pouco mais novo, veio de uma experiência principalmente no início, de mostrar que não tinha inferioridade naquelas estubações que precisavam de alguma ação facilitadora, e aí comparou com a VNI, e aí aquilo começou a ser construído, e tem um racional que também precisa ser avaliado caso a caso, mas que dá uma sobra para você trabalhar o teu doente com uma hipoxemia. A SARA a gente discute há muito tempo, né? Há vários anos atrás, essa questão de não usar ventilação não invasiva em SARA é uma fala repetida bastante.
Só que eu volto a dizer, você tem que olhar para o teu doente. Se você tem uma SARA, como aconteceu no Covid, que o problema era só o pulmão, não dá para você ter essa certeza absoluta. Porque todo mundo que vive beira-leito já viu um doente que segurou numa ventilação não invasiva, e esse termo é horrível, segurou, tem que tomar até cuidado, porque não, a gente não pode falar isso, não é segurar numa ventilação não invasiva, mas é utilizar o recurso de acordo com a tua realidade. Então o catéter nasal de alto fluxo é um novo recurso. Quando no serviço que eu trabalhava começou a pandemia, o meu gestor me perguntou qual respirador tinha que comprar, e aí estavam se falando de comprar respiradores que eram quase um ambu, né, como se fosse resolver a pandemia, o que era uma inocência. Era a gente, com todos os nossos recursos, a gente ainda leva a surra. Imagina tu ter um respirador que é tipo um ambu. Eu falei para o meu gestor, eu acho que você tem que comprar catéter nasal de alto fluxo. Ah, mas aí estão dizendo que isso não dá certo, isso está proibido, não sei o quê, né? Era a verdade de momento. Passou-se um tempo, lançaram um monte de trabalho, o quanto isso ajudou. O catéter nasal de alto fluxo, ele é mais confortável. O catéter nasal de alto fluxo faz com que você possa fazer algumas outras manobras, como a prona autônoma, que a gente não teve espaço de discutir, mas fica para um outro momento. O catéter nasal de alto fluxo, se você acopla adequadamente, vê o tamanho certinho, o paciente fica de boca fechada, você acaba tendo também alguns benefícios relacionados aí à questão pressórica, que não é a meta do catéter nasal de alto fluxo, então esquece, a gente não está dando PIP naquele momento. Mas que, se você tem uma doença que vai passar, e a gente acreditava que uma doença viral ia passar, e o menos é mais, é da sabedoria médica, e a gente sabe disso. E aí eu sempre faço uma provocação quando eu estou ali na beira do leito. Cara, se fosse em você, o que você ia querer? Eu falava desde o início, bota um catéter nasal de alto fluxo no meu nariz e a pizza por debaixo da porta. Porque eu achava que havia espaço para essa tentativa menos invasiva. Não estou dizendo e não estou defendendo que não é para entubar ou para quem entubar tardiamente. Isso é para quem fica fazendo discussões simplórias demais. Eu estou dizendo que é um recurso bem-vindo e que chegou para ficar. Tem alguma expertise, mas é uma expertise que rapidamente a equipe pega. E eu acho que ela tem muito espaço, sim, na insuficiência respiratória hipoxêmica, desde que a sua realidade permita uma monitorização de perto. Desde que a sua realidade permita um vislumbre do qual foi o efeito daquilo no trabalho respiratório. Exatamente. Bate muito com o que eu penso, que eu tenho uma preocupação grande em relação a esse perfil de pacientes, que é a CILI, né? Eu ficava com muita angústia de ver pacientes com Covid, com catéter nasal de alto fluxo, porque aquele doente exatamente o doente está hipoxêmico, mas não está dispneico, né? E eu ficava com uma angústia muito grande em relação ao dispositivo, e eu vi isso pelo menos em 2 pacientes, que beleza, reverteu, saiu lá, e depois já no quarto fibrose pulmonar, né? Então, e eu ficava, tá vendo? Eu falei que esse troço da CILI, eu falei para vocês que não era para deixar o doente nessa coisa. Então, eu queria saber o que você acha sobre isso. Então, isso é porque a gente não sabe lidar com terapia de suplementação de oxigênio. Falei. A gente fica correndo atrás de... Você chega a ver um doente pronado, pronautônomo, saturando a 100%. Alguém está fazendo alguma coisa errada, né? Porque não é para saturar 100%. A meta de oxigenação não é 100%. Existe a preocupação em relação nitrogênio, né? A gente sempre quando eu tento eu já tenho um bloqueio que acaba levando à telectasia, que a gente já sabe que o O2 em excesso faz mal. Então a gente não pode ser permissivo de uma terapia que consegue ofertar um grande nível de oxigênio e esquecer aquilo lá. Por isso que eu te falei da monitorização. E eu acho que toda essa discussão que envolve tanto as estratégias não invasivas, o catéter nasal de alto fluxo quanto a VNI, tem sim uma preocupação em relação ao paciente se auto-infligir dano. Só que no catéter nasal de alto fluxo é menos relevante do que na VNI. Mas o oxigênio faz mal. Então eu vou ter que monitorar esse doente de perto. E aí quando eu falo monitorar, Roxy Index, quer fazer, faz. Mas olha a frequência respiratória. Porque o que vai dizer se o trabalho respiratório do doente foi de alguma forma atenuado, porque o que acontece? Está hipoxêmico, ele vai ventilar para compensar. Ele vai dar o que ele não tem para conseguir manter o oxigênio normal, né? Ele vai usar força muscular para tentar manter esse oxigênio normal. Se ele cai frequência respiratória, provavelmente ele está indo numa direção boa.
Só que essa direção boa, eu não disse que a PF alterava no paciente entubado, alterava no paciente que a gente estava tratando. Então eu tinha um respeito também no contexto como um todo, na narrativa do doente. Se o doente começou a se dar mal com 4, 5 dias, provavelmente ele ainda ia passar por um período de piora, onde eu tinha que estar pronto para intervir. E aí eu não podia ter uma ideia fechada que eu escolhi o catéter nasal de alto fluxo e isso tinha que ser usado até o fim. Sobre a VNI e esse infligir dano, o bizu, além da frequência respiratória, se é que eu posso falar o termo bizu, é o volume corrente. Não é para estar fazendo volume alto. Você botou o cara na VNI, com as dificuldades que tem de assincronia e tudo mais, o cara está fazendo lá 10 ml por volume de corrente, pelo peso predito dele, ele está fazendo força. E aí você está botando pressão junto da força muscular, pressão transpulmonar lá no alto. Lógico que aquilo não vai dar certo. Então, assim, não tem resposta objetiva. Se você me perguntar, uma coisa que a gente fala pouco, mas o especialista ele tinha que ter a hombridade de dizer não sei. A gente, quando vai falar com o intensivista, fica com essa discussão, tinha que entubar ou não tinha que entubar. Eu te confesso, eu faço isso há 21 anos, e você sabe que diariamente, às vezes eu olhava e falava assim, não sei, irmão, não sei. É mais honesto. Só que você pega a tua dúvida e coloca em cima da mesa, e aí você vai em inteligência coletiva, você vai ouvir opinião. Tem aquele paciente que tu está envolvido emocionalmente, que tu prometeu para ele que ele ia sair daquela situação, botou para falar com a filhinha pela manhã, e quando chega de tarde tu tá vendo que a situação não tá boa, e você pensa assim, pô, não quero entubar esse cara. Porque o entubar não era resolver todos os problemas. Se fosse assim, a gente entubava todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter humildade e tem que construir pensamentos. Eu acho que a gente não pode ter essa medicina de precisão que é vendida por aí, de que a gente tem um valor de uma coisa, um exame que te diz uma coisa. Não, não é assim. Nossa medicina, para ter um desfecho mais positivo, ela é de possibilidade. Por isso que a evidência é importante, porque a evidência é a ciência que se utiliza da estatística. Ela não sai dessas certezas absolutas. A gente quer ter segurança na precisão, mas a precisão na beira do leito, infelizmente, não existe. Perfeito. Acho que terminou. Não tem nem o que falar. Falei, vai me botar para falar terapia intensiva, eu gosto. Parece até que a gente combinou, Depois né? de ouro, né? A pergunta foi maravilhosamente bem respondida. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Foi mais do que uma live, foi uma aula para todo mundo, de muita coisa, muitas perguntas muito... Tem que fazer um capítulo 2. Marcinha trouxe perguntas muito, muito interessantes, muito específicas e que geram muita... Todo mundo ali aprendeu, com certeza, né? Uma honra prestigiá-la, mais uma vez, mais uma honra com Marcinha conosco. Gostaria de pedir para todo mundo seguir o Dr. Rafael Sibanto no Instagram, não deixar de seguir a Medicina Intensiva Cirúrgica da doutora Marcinha, e aqui no ECG, siga o nosso canal e a gente segue com bastante conteúdo. Agradecer a presença de todo mundo, aquele abraço.